desde o início desse ano. Eu queria que você... Sim, naquele avisozinho que a diaconia mandou para a gente, dizia coisas para você trazer para o retiro. Tinha ali papel e caneta, não? Quem trouxe papel e caneta, levanta a mão. Aí, galera obediente, meu Deus, esses discípulos me emocionam, viu? É uma obediência maravilhosa. Como é bom ser pastor dessas ovelhas obedientes. Muito obrigado, meu Deus, por esses amados. Bem, então pegue seu papel e sua caneta. Vamos fazer uma atividade antes de começar a palavra. Nadima, saudade. Vamos lá. Pegue seu papel e sua caneta e comece a escrever o seguinte. Você vai lembrar de agora, 24 horas para trás, 48 horas para trás. O que é que você fez? Então vai anotando aí. Ó, de agora, não conte assim da hora que você chegou na reunião não, tá? Não conte essa reunião não. De antes dessa reunião, até o mesmo horário da quarta-feira. Aí vai, não precisa ser na ordem não. Você vai lembrando e vai colocando. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. Vai anotando, vai. Bota essa relação de coisas aí. Vamos lá. Olha o que eu posso pedir para você falar aqui na frente, tá? Então, se você não anotar aí, eu não diga nada. Vem para cá sem anotação, viu? Eu almocei, tomei banho, comprei, vendi, descansei, dormi, acordei, corri, fui para a academia. Eu não, estou só dizendo assim, vocês. Só dizendo vocês. A parte de comer, aí eu posso botar aí comigo. Vamos lá, anota aí. A pergunta é, o que você fez nas últimas 48 horas? Essa é a grande pergunta. E você está respondendo essa pergunta aí. O que você fez nas últimas 48 horas? Glória a Deus. Não seja tão rigoroso, só bota você lembrar mesmo assim que vier mesmo a sua mente, tá? Porque tem gente que fica sofrendo porque está esquecendo do que fez. Não vamos sofrer, aqui a gente veio para resolver as paradas. Não foi para sofrer. Então, que lembrar, ponha. Se não lembrar, paciência. Bem, terminou? Vixe, como vocês fazem coisa, viu? Faz muita coisa esse povo. Mais 2 minutos para terminar. O que você não escrever, vai ficar de fora. Glória a Deus. Um minuto. Um minuto, 30 segundos. Vamos lá. Já deu, já basta. Para aí, já tem muita coisa escrita. Tá bom demais. Já dá para a nossa pesquisa aqui. Vamos em frente. Tudo começa a... Você escrevendo o título dessa palavra, eu sugiro o seguinte título. Olhando para a eternidade.
Mas você pode mudar esse título de acordo com o que Deus falou com você. Mas o título que eu sugiro é Olhando para a Eternidade, tá bom? Olhando para a Eternidade. Então, a gente vai começar pensando o seguinte. Um dia, eu estava na minha casa, tranquilo e calmo, pensando nas coisas eternas, na eternidade, e me veio à mente um acontecimento, uma visão, não sei dizer se é uma visão, acho que não. Mas assim, eu consegui imaginar a seguinte cena. E vai começar a ser projetado ali essa cena. Sem projetor, você vai ter que imaginar ela ali. A projeção é da sua mente. Então, é a seguinte cena. Imagina você estar de frente para o mar. Eu já falei isso aqui em algumas pregações minhas, mas essa eu vou especificar bem e detalhar para vocês. Imagine ser de frente ao mar. Quando eu era criança, meu pai juntava numa rural, e minha mãe, os 7 filhos, a gente saía de 5 horas da manhã, daqui de Campina Grande, dentro de uma rural, para ir para a praia. Era o melhor programa que a gente gostava quando era criança, era esse programa de ir para a praia. Minha mãe cozinhava uma galinha de capoeira, botava dentro da farinha, eram os famosos farofeiros mesmo, né? E aquela meninada toda entrava naquela rural. O chato era que quando alguém entrava na rural e não tinha escovado os dentes, ela perguntava, escovou os dentes, fulano? Não, volto para escovar. Aí era horrível, porque a gente perdia o assento da lateral da rural, que era o mais concorrido, que é onde abria o vidrinho e ia levando o vento da estrada, né? Era uma aventura. E a gente ia para a praia, e a cena mais emocionante, aqui mexia, aqui, né? As emoções geralmente estão por aqui, e mexia assim com a gente, era quando o carro entrava na Avenida Rui Carneiro. Porque naquela época era muito diferente de João Pessoa, então o melhor banho de praia era na praia de Tambaú, Cabo Branco, aquelas praias ali, né? Hoje, se você entrar, no dia seguinte você vai ter que ir para o dermatologista, provavelmente você pegou uma micose naquela areia, naquela água. Mas naquela época, era o melhor banho de João Pessoa, era Tambaú e Cabo Branco. E quando a gente apontava na Rui Carneiro, naquela avenida que termina na praia, a gente via aquela faixazinha. Tem aquela faixazinha do mar tocando no céu? Aquilo é a faixinha que emociona a campinense. Quando vê aquela faixinha, aí fala assim, a praia. Eita, meu! É uma coisa boa a praia. É bom demais. Então, vê só. Então, quando a gente chegava de frente àquela praia, a gente, criança, olhava para o mar e a gente não conseguia ver nada. Só água, 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 e tocava no céu. Então, para a nossa cabeça, aquele mar não tinha fim. Depois que a gente foi crescendo e vendo os livros de geografia, né, a gente vai vendo que tem fim, sim. Que é longo, é longe, mas tem fim. Do outro lado vai ter outro continente e tal, né? Tocar lá na África, na Europa e tal. Mas quando a gente é criança, não. A sensação é que o mar não tem fim. Que o mar é infinito. Alguém aqui pode ter tido a experiência de viajar num cruzeiro ou sei lá, pegar um barco e entrar mar adentro. Eu não tive a experiência, que eu morro de medo de água. Então, eu não me convido para ir para um cruzeiro, que provavelmente eu vou negar, tá? Só se Jesus mandar eu ir, que eu morro de medo d'água. Eu só nado chumbinho. Sabe o que é essa modalidade? Cai na água e... A primeira coisa que eu avisei a minha esposa e meus filhos é assim, ó, quando a gente estiver numa praia, não conte comigo para lhe salvar. Eu não vou salvar. Porque se eu for salvar você, morre mais um. Então, botei logo os meninos na natação para eles se virarem. André e Luísa, tome conta de si mesmo. E a Ana, eu fico segurando ela por aqui, né, porque eu salvar meu filho, já era. Tu é morrendo, eu digo, Senhor, entrega o espírito dele a ti, porque eu não posso isso. Senão, já era. Então, eu não teria coragem de ir a um cruzeiro. Mas dizem que, afastando um pouco ali da faixa do litoral ali, entrando mar adentro, daqui a pouco você gira o pescoço e só vê a água de todos os lados. E a sensação de que aquele mar é infinito é estabelecida, tá? Então, na minha visão, na minha imaginação, eu chegava de frente para o mar, com essa sensação de um mar infinito. E estava nas minhas mãos um conta-gotas, aquele que aperta e cai a gotinha. E eu chegava de frente a esse mar infinito com conta-gotas, apertava, a gotinha caía no mar. E
alguns pensamentos e perguntas vinham na minha mente naquela hora. Um delas era assim: o que significa essa gota de água que está caindo do conta-gotas em relação a esse mar? Nada, né? O que é uma gotinha de água em relação a aquele mar? Nada. E aí depois Deus foi me dando alguma clareza sobre essa cena. E dizia assim, Deus dizia para mim, que aquele mar era a vida eterna. Eterna, infinito, né? A vida eterna é assim. A vida eterna é para sempre, né? Não tem fim. A vida eterna. E o que era aquela gotinha que eu espremia e caía do conta-gotas? Era a minha vida aqui na terra. A gotinha. A nossa vida aqui na terra, se algum de nós aqui for saudável o suficiente, vamos viver aqui 90 anos, 80, 90, algum felizardo chegar a 100 anos aqui, glória a Deus por isso. Passar de 100 anos é mais difícil. E essa gotinha que cai naquele oceano é exatamente esse tempo que Deus nos permite aqui. Alguns de nós nem vai chegar a isso, Deus vai recolher para Ele na hora que Ele quiser. Então, será menos tempo ainda, né? Mas se esticar até o fim mesmo, digamos que a gente viva 100 anos, cada um de nós. E 100 anos, comparado à eternidade, é como aquela gotinha comparado ao oceano. É só isso que eu quero que vocês gravem. Amém? Amém, irmãos? Diga assim, aquela gotinha é 100 anos. O mar é eternidade. É isso aí que eu quero que vocês gravem, tá? Ok? Problema é que eu defino a minha eternidade por aquela gotinha. Aí é onde está o nó. É aquela gotinha que vai dizer como será o mar. Como será a eternidade. Ok? Se dentro dessa gotinha, desses 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 anos no máximo, se eu souber viver isso, conforme a vontade de Deus, o meu mar, a minha eternidade, será maravilhosa. Mas se por algum motivo, essa gotinha, eu não souber viver nela, eu vou comprometer minha eternidade sem chance de recuperação. Aí é onde mora a história toda. E é nisso que eu queria que a gente refletisse aqui hoje. Como tem sido a minha gotinha? Como tem sido a sua gotinha? Como eu tenho gerenciado esse tempo que Deus me deu aqui na terra? Como você tem gerenciado esse tempo que Deus deu a você aqui na terra? Será que eu tenho vivido essa gotinha de uma forma que eu estou garantindo o meu oceano com Cristo? Ou será que a maneira que eu estou vivendo dentro dessa gotinha está comprometendo, de alguma maneira, essa minha eternidade? Vamos lá? Primeiro texto que eu queria que você anotasse, nós vamos ler. O meu leitor aqui vai ler esse texto. Está em João 17, de 1 a 3, é uma definição do que é a vida eterna. Para a gente começar bem esse nosso bate-papo. João 17, de 1 a 3. Depois de dizer todas essas coisas, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora. Glorifica teu Filho para que ele te glorifique, pois tu lhe deste autoridade sobre toda a humanidade. Ele concede vida eterna a cada um daqueles que lhe deste. A vida eterna é isto: conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. Obrigado. Fico com a última parte do texto, verso 3, final do verso 3. E a vida eterna é esta: que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, teu Filho, a quem enviaste. Pergunta para você e para mim. Nessa gotinha, que é a nossa vida aqui na terra, nós temos conhecido a Deus, Pai. Nós temos conhecido a Jesus, o Filho. E para esse conhecimento
Temos andado com o Espírito Santo, que é o único que pode nos apresentar e nos revelar ao Pai e ao Filho? Saiba de uma coisa, meu irmão e minha irmã. Nós só vamos crescer em algo na nossa vida que nós nos dedicamos. Sem dedicação, não tem crescimento. Então, um dia eu via minha mãe assando um pedaço de carne num fogareiro de brasa para meu pai almoçar, porque ele amava carne assada na brasa. Ali já estava a genética da churrasqueira e eu peguei essa genética dentro de mim. Achava tão bonito ela fazer o fogo do fogareiro. Aí ia embora para a cozinha fazer as outras coisas e o fogo ficava pegando ali. Daqui a pouco ela voltava, estava as brasinhas. Ela botava aquela carne, ia virando, virando, virando. Na hora do almoço estava aquele pedacinho de carne todo bonitinho assado. Meu pai amava. E aí um dia eu fui assar também, né? Comecei a assar uma carne. Mas aí eu logo percebi que eu não sabia muito bem. Então eu fui buscar conhecimento de como assar uma carne. E eu fui mesmo. Fui estudar. Dentro da minha limitação, corri para o YouTube e comecei a seguir. Na época eu tinha Instagram. Hoje, graças ao nosso Deus, não tenho mais. Mas na época eu tinha Instagram e comecei a seguir pessoas no Instagram que faziam carne churrasco. E fui aprendendo técnicas de churrasco. E fui pondo em prática como fazer churrasco. E me dediquei a isso. E comecei a entender que um bom churrasco não se começa na churrasqueira. Um bom churrasco se começa lá no supermercado, quando você vai escolher a carne que você vai fazer o churrasco. Porque você até pode pegar uma carne ruim ou uma carne dura e fazer um churrasco com muita técnica e muito trabalho. Mas, geralmente, você só faz um bom churrasco com boas carnes. E hoje eu sei fazer um churrasco. Ainda tem muito para aprender nessa área. Mas hoje eu sei fazer um fogo, assar uma carne, servir aquela carne no ponto que a pessoa quiser. Porque eu me dediquei tempo a estudar, a olhar, a ver, a testar. Dava errado, eu fazia diferente. Estudava de novo, fazia certo. Depois não acertava mais, estudava mais um pouco. Então, irmãos, toda a área da nossa vida é assim. Não tem como você crescer e desenvolver em determinada área da sua vida se não se dedicar. Nunca que você vai crescer na oração se não orar. Jamais crescerás no jejum se não jejuar. Como você vai crescer nas escrituras se não ler? Se não estudar? Como você vai conhecer a Deus se você não buscá-lo? E tem uma coisa para te falar. Buscar a Deus não é vir às reuniões. Buscar a Deus não é vir para um retiro. Fazer inscrição e ir para um retiro. Buscar a Deus não é ir para um encontro caseiro. Isso faz parte, mas não é isso. Buscar a Deus é você sozinho, no seu canto. Conversar com Deus. E começar a arriscar ouvir a sua voz. Um discípulo que não tem essa experiência de falar com Deus e ouvir Deus, ainda não deu o primeiro passo. Falta o start ainda. A nossa vida com Deus começa com essa relação. Eu falar com Deus e Ele falar comigo. Eu estava lá em Miguel Calmon, nessa semana passada, e no domingo de manhã a gente teve lá um cafezão, que eles chamam lá o cafezão. É um encontro da igreja, são poucos irmãos, 30 e poucos irmãos, 40 irmãos. E no domingo eles fazem o que eles chamam de cafezão, eles trazem o café da manhã para um local, convidam contatos, parentes, e tomam café juntos todo mundo. E depois do café da manhã, segue-se um encontro da igreja. E no cafezão, eu ia trazer uma palavra para os irmãos, e antes de começar a pregar, eu disse para eles o seguinte: irmãos, ao final desta reunião, eu não vou poder me despedir de todo mundo assim, como eu queria. Porque a gente vai viajar hoje, eu preciso estar em Campina Grande amanhã, no início da tarde, e não vai dar para eu me despedir dos irmãos. Então, eu já vou pedindo perdão, desculpa, que eu vou sair aqui, feito relâmpago,
Já tinha deixado o carro todo arrumado, preparado para viajar. E tivemos aquela comunhão, café, reunião geral, louvor, foi uma presença de Deus incrível. O Espírito Santo se manifestou lá entre nós. Foi uma coisa maravilhosa, sabe aquela manhã gloriosa, na presença do Senhor. Eu ministrei para os irmãos a palavra. Quando terminou tudo, eu fui cumprir minha palavra, né? Tchau, gente, beijo. Peguei minhas coisas e saí. Quando eu chego lá fora da reunião, já fora do local, já na rua, indo para onde estava meu carro, uma irmãzinha me chamou. Aí eu fui. Eu disse, olha, me perdoe, porque eu sei que você queria ir embora sem falar com ninguém, como você disse, mas você não pode sair daqui sem ouvir o que eu tenho para lhe dizer. Aí eu entendi que era algo da parte do Senhor, né? Aí eu disse, oxe, tranquilo, mas fique tranquila. Gaste o tempo que você quiser para me contar essa história. Aí ela começou a contar a história dela. Essa menina casou com um discípulo, na realidade, esse discípulo é um dos primeiros discípulos lá de Miguel Calmon. E na sua juventude ele se desviou, abandonou o Senhor e conheceu essa menina no mundo. E casou com ela. E tendo casado com ela, ela converteu, se virou discípula. Então, ela é discípula hoje e ele está desviado. Mas ele é um cara de um caráter, assim, um homem de bem, trabalhador, honesto, decente. Ele está fora da comunhão do corpo, fora desviado, mas eu até creio que logo, logo ele está retornando. É um homem, eu creio na experiência que ele teve com Deus. E o que aconteceu é que ela me conta a seguinte história. Ela disse, Beguinha, eu estava vindo para os encontros da igreja, esmurrando o meu corpo. Por que ela falou essa expressão? Porque na pregação eu usei esse texto, que Paulo diz, esmurro o meu corpo, reduzindo a escravidão, para que, tendo eu pregado a muitos, não sejam mesmo desqualificados. Então ela disse assim, eu estava indo para as reuniões, tipo assim, à força. E logo agora que meu marido está super empolgado para retornar à comunhão com a igreja, eu estou assim, nessa situação. Venho para uma reunião, não sinto nada. Só sinto coisa ruim. Calor, sovaco dos irmãos. Se ela não disse não, isso aí a gente vai incrementando para a história ficar mais. Isso é baseado em fatos reais. Eu estou aprendendo com Samuel, né? Cadê Samuca? É baseado em fatos reais. Mas que ela disse que não estava sentindo nada, ela disse, não sinto nada, vou ir para uma reunião, sai do mesmo jeito. Semana passada eu nem queria vir para a reunião. Meu marido foi que ficou dizendo, não, amor, você vai para a reunião, nós precisamos ir, eu vou com você. Ele desviado, né? Estimulando ela a ir. Aí ela diz assim, gente, é incrível, porque Jesus é lindo, Jesus é tão lindo, eu não consigo dizer. Eu queria dizer mais coisa para vocês, mas não consigo, não tem palavra. Mas Jesus é lindo demais. Repara o que aconteceu. No sábado à noite, parênteses, no sábado à noite, a gente teve um encontro de casados para falar sobre disciplina de filhos. Você imagina um encontro de casados para falar sobre disciplina de filhos. Beleza, foi massa. Falei, inclusive, amanhã eu vou falar para vocês sobre esse tema, disciplina de filhos. O mesmo que eu falei lá, eu vou falar para vocês. Aí ela disse assim, olha o que ela disse. Beguinha, e eu estava nessa situação, não queria vir estar com os irmãos, reunir com os irmãos, não tinha mais força, não tinha mais nada, não estava sentindo nada. Aí ontem, na reunião de ontem, gente, como é que uma pessoa numa reunião sobre disciplina de filhos é cheia do Espírito Santo? Só Deus mesmo, né? Aí ela disse assim, na reunião de ontem, ou seja, na reunião para falar sobre disciplina de filhos, eu fui cheia da presença de Deus. Eu fiquei assim, ó. E fui cheia da presença de Deus. Vou falar. Valeu, obrigado. Obrigado, Emma. Eu nem vi o bichinho, pensei que era o beija-flor, mas era o contrário. Sem vergonha. Vai para lá, desgrama. Aí, vê só. Aí, ela disse assim, eu fui cheia da presença de Deus ontem. Aí eu disse, foi. Eu digo, tá bom, você está dizendo que foi. E eu cheguei em casa transbordando. Aí, ela disse assim, aí eu vim hoje de manhã para a reunião. Aí eu fui cheia de novo, hoje de manhã na reunião. Cheia da presença de Deus. E eu não podia deixar você ir embora, sem você saber dessa informação. Para você saber que Deus usou você aqui nesses 2 dias. Diga amém, minha irmã. E eu catando na minha cabeça o que é que eu ia falar para ela, né?
Aí eu disse assim para ela, ó, deixa eu te dizer uma coisa. Aquele que te encheu ontem à noite e te encheu hoje de manhã, é aquele que está lá na tua casa, que quer encher você lá no teu quarto. Você de joelho de porta trancada, buscando ele. Aí ele vai te encher. E semana que vem, você vai vir para a reunião cheia. Para você derramar sobre seus irmãos na reunião. Porque quando a gente dá, a gente... Amém, igreja? Não é assim ou não é? É assim. É desse jeito. Então, não é numa reunião como essa que você vai conhecer o Pai, conhecer o Filho. Você vai ouvir coisas aqui sobre o Pai, sobre o Filho. Você vai ter uma visitação de Deus aqui nessa reunião, sim. Né? A turma da arquibancada só agora a sombra está frita. A galera só mangando do lado de lá. Agora é a vez de vocês sofrer. Então, é no seu quarto que você vai conhecer o Pai e o Filho. É na sua busca por Deus. Vir à reunião é bom, é maravilhoso, é edificante, renova. Mas mais do que isso, é lá na sua casa, no seu quarto, na sua comunhão, na sua leitura, na sua meditação, no seu tempo de oração, na hora que você abre o seu coração com Deus e Ele fala com você. Aí sim, você está conhecendo o Pai e o Filho pelo Espírito Santo. Amém? Sem pensar duas vezes. Quantos aqui já tiveram essa experiência de, no seu secreto, conhecer mais o Pai e o Filho? Levanta a mão. Estou falando com uma igreja que sabe o que é isso. Mas eu vou dizer uma coisa, saber não é viver. A outra pergunta é assim, quanto tempo faz que você teve essa experiência com Deus? Aí é com você, você responda para você mesmo. Conhecer o Pai e o Filho é a vida eterna. Quem nos faz conhecer o Pai e o Filho é o Espírito Santo. Vida eterna é viver em comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Amém? Isso é vida eterna. Isso é para sempre. Isso a morte não vai nos tirar. Porque mesmo morrendo esse corpo, mas o meu espírito está unido ao Espírito Santo de Deus. E eu ressuscitarei assim como você. Se não virmos Jesus nas nuvens, ressuscitaremos para com Ele continuarmos a nossa vida eterna. Esse conhecimento do Pai e do Filho pelo Espírito Santo. Olhando para a eternidade, é olhando para isso. Uma igreja que perde esse foco e põe os olhos nessa vida é uma igreja que se atrapalha. Uma igreja que perde o alvo do eterno e põe os seus alvos nas coisas dessa vida, é uma igreja que perde o rumo, perde o caminho, perde a noção, perde a prioridade, perde o ritmo e vira um ajuntamento de pessoinhas medíocres, vivendo uma vida medíocre, cheia de reunião, cheia de atividade, sem nenhuma experiência com o eterno. Mas uma igreja que vive a vida eterna, que tem essa comunhão, tem o que compartilhar nas suas juntas de discipulado. As juntas de discipulado são relacionamentos maravilhosos com Jesus, recheados dessa vida. Eu chego para o meu discípulo e eu compartilho com ele algo do Senhor, que Deus está falando comigo, que eu tive lá no meu secreto e ele já tem outra coisa para compartilhar do que ele viveu lá no quarto dele, no secreto dele, e vira uma coisa maravilhosa, é compartilhar de cá, de lá, e vamos trabalhando, pregando, nos edificando, nos movendo, testemunhando. Essa é a vida abundante que Jesus falou. Eu vim para vos trazer vida, e vida em abundância. Mas alguns de nós não tem nada para falar, porque não vivencia nada. Não tem um testemunho, porque não existe esse testemunho. E por que não existe esse testemunho? Porque não está buscando o Pai e o Filho pelo Espírito Santo. Aqui, show. Valeu, irmão. Irmãos, precisamos olhar para o eterno, amém? Motoristas que dirigem à noite sabem a diferença de um farol baixo para um farol alto. O farol baixo representa esse olhar da igreja para a vida aqui no mundo. Com todo o respeito que tenho aos meus irmãos,
Tem irmãos gastando tempo, energia e dinheiro procurando um sítio para morar, para plantar, para quando faltar comida, ter comida para arrancar e comer. Irmãos, esse é o papel da igreja do Senhor Jesus Cristo? Será que é esse? Sobreviver? Os nossos irmãos em Atos dos Apóstolos não tinham instinto de sobrevivência, eles negavam o instinto de sobrevivência. Eles prenderam Pedro e disseram assim com Pedro e Silas, e disseram assim: pare de falar, pare de pregar. Eles, não, nós não vamos parar. Pois se não parar, vai ser preso. Tudo bem, mas a gente obedece a Deus, não a homens. Os caras não tinham medo da morte. Como vamos fugir? Como vamos nos esconder? Nós fomos convocados, irmãos. Uma das expressões que Deus usa para nós é de convocados. Na sua Bíblia pode estar escrito arregimentados. É uma convocação. Deus nos convocou. Nós somos família, mas também nós somos um exército. Nós somos filhos, mas também nós somos soldados. E nós somos convocados para uma guerra. E o texto diz assim, que um soldado não busca os seus próprios interesses, mas busca os interesses daquele que o chamou, convocou, arregimentou. Uma igreja que olha para o eterno para cumprir o que ele quer. Aponta para a eternidade. Nós, como igreja, precisamos apontar para a eternidade. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Toda satisfação que você consiga nessa vida aqui vai ficar. Vocês vão ver mais na frente. Não vou antecipar nenhuma informação, não. Vamos adiante. Segundo texto. 1 Coríntios, de 24 a 27. 1 Coríntios 9, de 24 a 27. 1 Coríntios 9, 24 a 27. Vocês não sabem que, numa corrida, todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino o meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Obrigado, meu irmão. Valeu. Bem, aqui em 1 Coríntios 9, Paulo fala da nossa vida, da nossa trajetória, usando um exemplo do esporte, o principal esporte da época, que era a corrida, né? Então, ele diz que todos nós estamos correndo a carreira que nos está proposta. Então, nesse ponto, que é o ponto 1 da minha pregação, que é tudo que eu falei antes é só a introdução, só para organizar o rascunho de vocês, né? Tudo que eu falei até agora é só a introdução. Agora eu vou para o ponto 1. A vantagem é que só tem 22 pontos para eu falar. Então, eu vou começar no ponto 1 agora, e daqui para mais tarde a gente termina. É brincadeirinha, só tem 2 pontos. Ó. Pregação michuruca mesmo, só tem 2 pontos. Então, é a pregação da eternidade. Então, vamos agora, o primeiro ponto é esse texto de Coríntios 9, 24 a 27. Nesse primeiro ponto, a letra A, para ficar bem didático, é o seguinte: correndo a carreira que nos está proposta. Gente, olhar para a eternidade é uma questão de conscientização. Nós nos conscientizamos e precisamos mudar o nosso foco, tá? Então, eu estou aqui para tentar ajudar vocês a essa conscientização. E o Espírito Santo vai conscientizá-los, tá? Porque é o Espírito Santo que faz. Amiguinho e amiguinha, nós estamos correndo uma carreira que nos foi proposta. Nos foi proposta uma carreira, uma corrida. Que corrida é essa? Essa corrida começou na porta do reino de Deus. Arrependimento, batismo, dom do Espírito Santo. Quem passou por isso, começou a corrida. A corrida é no caminho. O caminho é tudo que eu estou aprendendo. Amar minha esposa, cuidar dos meus filhos, educar meus filhos, a esposa sujeitar o marido, os filhos honrar pai e mãe, ser um bom empregado, ser um bom patrão, ser semelhante a Jesus, orar, ler a Bíblia, jejuar, pregar o Evangelho. Isso é o caminho. E
chega à linha final, o alvo. E qual é o alvo? Ser semelhante a Jesus. Amém? Quem aqui quer ser semelhante a Jesus? Uhul! Essa é a carreira que nos está proposta. A nós estava proposta a Paulo, está proposta a cada um de nós. É uma carreira, é uma corrida. Tá? Olha, não tem outra. É essa. Beguinha, mas o meu sonho é ser médico. Sim, eu não estou falando dos seus sonhos. Eu estou falando da carreira que ele está proposta. Continue sonhando, meu filho. Sonhar é bom. Vai que um dia você passa e vira médico. Já é mais uma provisãozinha para a igreja, eu acho que é bom. Essa hora é para vocês rirem, gente. Não tem problema com o seu sonho. O problema é a carreira que está proposta a você. A carreira que está proposta a você não é de você ser médico. A carreira que está proposta a você é de você ser semelhante a Jesus. Essa é a carreira que está proposta. Aí você pode ser médico, pode ser bombeiro, né? Pode ficar em casa trabalhando, criando os filhos. Pode ser pedreiro, pode ser o que você sonhar. Mas dentro dessa carreira que lhe está proposta. E essa carreira que lhe está proposta é ser semelhante a Jesus. Letra B. Aí ele vai dizer agora o exemplo material do que ele está falando. Jesus fazia isso. Jesus disse assim: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda. Eu quero ficar pensando, né? Reino dos céus ninguém consegue enxergar. Mas como é semelhante a um grão de mostarda, tem uma informação importante. Aí ele continuou dizendo, o grão de mostarda é a menor de todas as sementes, mas quando ela planta que nasce, é uma árvore grande, que dá inclusive lugar para os passarinhos fazer os seus ninhos. Assim é o reino de Deus, né? Começa com aquela palavrinha, começa com alguém que chegou para você e disse assim, você já ouviu falar de Jesus? Alguém hoje já disse que Jesus lhe ama? É a sementezinha que foi lançada. Aquela semente, caiu no seu coração, foi germinando, germinando, germinou, foi batizado, foi crescendo, e hoje está essa árvore linda aí dentro de você. Então, é praxe na Bíblia pegar coisas espirituais e compará-las a algo material para a gente entender melhor. Pois aqui, então, Paulo compara essa carreira que nos está proposta com a corrida. Aí, a letra B é assim, o atleta, ou seja, o cara que está correndo, ou seja, eu e você, né? Em tudo se domina. Então, além de ser uma carreira que está sendo proposta a você, não é para correr de qualquer jeito, gente. Não é correndo, olhando para não! Ó, é foco, meu irmão! Vamos lá! Vamos correr! Tem um jeito de correr certo. Tem a técnica certa. Tem a maneira correta de proceder nesse caminho. Em tudo se domina o atleta. Um atleta de alto nível, ele renuncia a muita coisa. Eu tenho falado, por exemplo, Cristiano Ronaldo, aos 37 anos, ainda joga um futebol de alto nível. Não joga assim no nível que ele jogava há 5 anos atrás, mas o futebol dele ainda é de altíssimo nível. Numa idade já, 37 anos para um atleta de futebol profissional, não é pouca idade. Por que ele consegue chegar a essa idade numa performance dessa? Vai perguntar a ele o quanto ele renuncia. Enquanto tem outros na farra, ele está lá, abrindo mão, fazendo atividade física. Termina o treino, ele continua, treina duplicado, tem equipamentos em casa para regeneração dos seus músculos. É uma série de coisas que ele faz que os outros atletas não fazem. Por isso ele tem uma performance melhor. Hoje um jornalista estava dizendo, se Vinícius Júnior só jogasse bola, ele ia ser um espetáculo. Porque Vini joga bola, né? Depois cai na gandaia, né? Se ele fosse focado no futebol, certamente seria um dos grandes astros do futebol mundial. Mas com a vida que ele está levando, vai comprometer sua carreira um pouco mais adiante. Então, o atleta é assim. O atleta em tudo se domina. O atleta tem uma dieta específica. O atleta, vou falar dessa área que eu não sou muito exemplo, né? O atleta
O atleta é focado, o atleta é concentrado, o atleta sabe para onde está indo, sabe o percurso, quanto tempo vai durar e quando ele vai chegar. Assim tem que ser a sua carreira no reino dos céus, meu irmão. Não fique feito barata tonta na igreja, não, sem saber para onde ir nem para onde veio. Foque! O que é que eu tenho que fazer? Beguinha, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou lhe dizer. O que você tem que fazer está aqui nas Escrituras Sagradas. Letra C. Esse atletazinho que tudo se domina, corre por uma coroa corruptível. Nessa época, gente, o prêmio que eles ganhavam era uma coroazinha de folhas de louro. O campeão ganhava. Até nas Olimpíadas eles não colocam aquela coroazinha, né? Vem de lá essa coroazinha. Uma coroa que vai murchar, meu amigo. Com 30 dias aquele louro não vale nem para cozinhar mais. Acabou. É uma glória super rápida. Hoje os atletas não ganham uma coroazinha de folha de louro só, ganham muita grana, né? Mas também é corruptível. Coisas que o ladrão rouba, que o ferrugem vai consumir. E que se ele não perder aquelas coisas, ele vai morrer. E essas coisas ficarão para o usufruto de outro. Mas nós, na nossa carreira que nos está proposta, nós corremos por coisas incorruptíveis. Coisa que ladrão não rouba, que a ferrugem não vai comer, que ninguém vai poder tomar da gente. Amém? É por isso que corremos, por coisas incorruptíveis. Letra D. Paulo disse que ele tem uma estratégia. E essa estratégia é não dar murros no ar. O que é que Paulo está querendo dizer aqui? É perdas de força. Dar murro no ar não vai resolver. Esmurrar o ar não vai me fazer mais rápido, mais campeão. Nada disso. E, às vezes, na nossa trajetória como discípulo, estamos dando murros no ar. Fazendo esforços que não vai levar a gente a lugar nenhum. Gastando energia desnecessária. Eu falo sempre sobre vazar corrente. Vazamento de corrente. Na igreja tem muito vazamento de corrente. Marca uma comunhão para falar mal dos irmãos. Isso é um vazamento de corrente, irmão. Está gastando dinheiro, tempo, força para pecar. Porque é maledicência falar mal dos irmãos, né? Quem acha aqui que maledicência é pecado, levanta a mão. Valeu. Não, Beguinha, mas é verdade. Não importa, o texto diz que fala mal, sendo verdade ou não. Se você falar mal e é mentira, é fofoca. E se você falar mal e é verdade, é maledicência. É diabo do mesmo jeito, inferno do mesmo jeito, pecado do mesmo jeito. Nós não podemos falar mal dos nossos irmãos. Gente, isso aqui é uma comunidade de quem fala de bem uns dos outros. Amém? Fale de bem dos seus irmãos. Fale as virtudes dele. Beguinha, mas eu não aguento. Não aguenta, vai para o teu canto, fecha a porta do teu quarto, fala com Deus. Deus, eu não aguento! E Deus vai fazer alguma coisa. Só não pode falar mal do irmão. A única coisa que é proibido nesse assunto é falar mal do irmão, cara. Para de falar mal dos irmãos, ó. Fale mal de si mesmo. Confesse os seus pecados. Fale bem dos seus irmãos. E os defeitos dos meus irmãos? Põe na cruz de Cristo, aos pés de Jesus, e ele vai fazer alguma coisa. Se quiser ir ao irmão, cumpra o princípio bíblico de ir a teu irmão, daquele jeitinho que Jesus ensinou. Mas falar mal dos irmãos, não pode. Ah, não, mas é porque é só para desabafar. Desabafe com o Espírito Santo. Ah, não, é só para orar. Ore sozinho. Só não fale mal. Eu estou falando em que língua? Como é isso em inglês? Não fale mal. Os professores de inglês aí. Hã? Aí, não vou nem dizer, porque parece língua estranha para mim. No speak bad. Não fale mal, meu irmão. Aí, meu irmão. Oxe. Não fale mal. Se é muito, se é pouco, não importa. Não pode falar mal. É maledicência. Não vamos gastar energia. Gente, a gente tem que ter muita energia, porque o inimigo de nossas almas não para. Vocês não imaginam a guerra que alguns enfrentaram para vir para esse retiro, não. Olha, só de lista de enfermo que eu orei essa semana, meu amigo, quase não cabia no meu caderno, era todo mundo ficando doente. A partir lá de casa. Luiz adoeceu, André adoeceu, graças a Deus, eu e Ana, até aqui o Senhor nos ajudou.
Depois, Carlos Samuel adoeceu um monte de gente. Aí foi adoecendo. Eu desmarquei meu grupo caseiro essa semana, tanto doente que tinha. Eu digo, vou reunir um monte de doente, vai pegar a doença todo mundo. Não, acaba, grupo caseiro essa semana não. Vamos ficar bom para ir para o retiro. É guerra, meu irmão. Vim para o retiro desse, Satanás não quer que você venha aqui, não. Olha, se alguém que não quer que você esteja aqui, é Satanás. Bota desânimo. Perdeu a vontade de ir, faltou dinheiro. É confusão. Olha, o retiro de Novos, há 15 dias atrás, coitado de Clécio, tocou fogo numa moto e num carro para poder vir. E nem veio na moto nem no carro. Ali era só os demônios capirotos. Aí hoje de manhã foi fazer a limpeza, todo animado, né? Você viu meus irmãos. Aí mandou foto para mim da Prime, ele na frente da Prime. Beguinha, já cheguei aqui. Eu disse, quem vai limpar aí é o coelho. É lá no pré-mem, menino. E Moreno Gato ainda fica tirando onda de Clécio. Moreno Gato, você não sei não, viu? Que Moreno Gato malvado. Acorda, Clécio, acorda. Gente, é luta para chegar aqui. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu não vou fazer, que vai expor, né? Mas eu ia perguntar assim, quantos casais brigaram de ontem para hoje? Porque tem um demônio que vai só aperrear na hora de sair. Para o marido brigar com a mulher brigar com o marido, fica trombudo. Até que alguém sugere, não vamos mais para o retiro, não. Vamos não. É só isso que ele quer, meu irmão, é confusão. Você está brincando. É guerra, meu irmão. É guerra. Aí você, em vez de guardar energia para pegar o pescoço do capeta e mandar ele embora, vai falar mal dos seus irmãos. Enquanto você está falando mal, chega um demônio e dá assim na sua cara. Pô! Você nem se defender, se defende. Quem está falando mal dos irmãos? Fogo amigo é a pior desgraça para uma guerra. Sabe o que é fogo amigo, né? O cara confunde o irmão com o inimigo, né? E em vez de atirar no inimigo, atira no irmão. Fogo amigo destrói. No casamento, fogo amigo, seu inimigo não é sua esposa. Seu inimigo não é seu marido. Vocês estão juntos contra o inimigo. Mas quando marido e mulher começam a brigar, tira o alvo do inimigo e começa a apontar um para o outro. E atirar um contra o outro. Muita graça isso. Depois está os dois feridos no chão e o grande inimigo dando gargalhada. KKK. Os dois lá no chão. Tem que chamar o SAMU. Samuel! Chama o SAMU! Samuel! Vai, Samuel. Com a ambulância socorreu o casal. Meu irmão, não podemos dar golpes no ar. A nossa força como igreja, prestem atenção, a nossa força como igreja tem que ser desferida contra o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, Satanás, o pecado, o mundo e a sua carne. Não esqueça dela. Ela é, acomunada, como é que chama? Amiguinha do inimigo. Sua carne também merece umas tapas. Último. Não, acabou. 1 Coríntios 9 está encerrado. Ponto 2. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Depois desse ponto 2, vem só o encerramento da palavra. Sobre eternidade. Olhando para a eternidade. 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Por isso, nunca desistimos. Ainda que nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Meu leitor, você lê bonito demais, viu? Lê na tradução de Luciano ali, é mais clássica a tua? Ara. Lê na tradução dele, por favor, me ajuda mais. A sua está bem mastigadinha, é mastigada demais, né? É versão papa. Eu quero versão... versão milho. Papa assim, é porque já vem mastigadinha, né? Eu não quero tão mastigada, não. Eu quero mais substância. Vai aí. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Isso. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa,
Contudo, o nosso homem interior se renova dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Eita Deus. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Aí, garoto. Muito bom. Louvado seja Deus. Bem, antes de entrar nesse maravilhoso texto, eu vou dizer algumas coisas importantes do primeiro ponto ainda. Ou talvez já a introdução. Gente, eu não vim aqui falar mal do seu trabalho, do seu emprego, do seu curso, da sua vida, do seu descanso, nada disso, tá? Eu só estou dizendo assim, que uma igreja que olha para a eternidade, trabalha, tem o seu emprego, mas o emprego dessa pessoa não é pelo emprego, é para que esse emprego toque a eternidade de alguma maneira. Você olha, por exemplo, Jonathan. Cadê Jonathan? Fala, Jonathan! Jonathan trabalha na Alpargatas. Há alguns anos trabalha na Alpargatas. Na história de trabalho de Jonathan na Alpargatas, ele nunca deixou de pregar o evangelho lá dentro. E temos na congregação alguns frutos dessa proclamação de Jonathan na Alpargata. Edson está aí? Edson? Ah, não. Rinaldo está aí? Rinaldo? Aí, Rinaldo. Aí, Rinaldo, olha. Está vendo aí o que eu estou dizendo? Conexão aí. Aí, Rinaldo já tem a família dele, né? Esposa, aí. Douglas, cadê Douglas? Está aí, não é não? Ó, tudo isso teve uma participação de Jonathan lá na Alpargatas. Então, assim, o trabalho de Jonathan deixou de ser apenas o trabalho dele e passou a ser o trabalho dele tocando a eternidade. Ele até, se Deus o livre, pode ser demitido da Alpargatas, mas essas vidas que foram colocadas em Cristo entrarão à eternidade. E lá na coroinha de Jonathan vai estar as pedrinhas da vida de Rinaldo, da vida de Douglas e tantas outras que o Senhor usou ele para alcançar. Amém? Então, não é uma pregação contra o trabalho de Jonathan, não é uma pregação contra o teu sonho, mas o teu sonho precisa encaixar no plano eterno. Nós precisamos tocar a eternidade com o nosso trabalho, com a nossa família, com o nosso lazer, com o nosso dia a dia. Eu seria ainda mais forte com você. Não tem essa listinha? Olha agora a listinha que você fez das 48 horas. O que você acha que do que você fez aí tocou a eternidade? Marca um asterisco aí nas coisas que você tem certeza que você fez nas últimas 48 horas que tocou a eternidade. Marque aí. Que bom seria que todas elas tivessem marcado um asterisco. É isso que Deus quer, amplie. Vai para a academia, não vá só para deixar o músculo doído e inchado. Vá para fazer sua atividade física, mas de alguma maneira, dentro da academia, você tocar a eternidade. Você vai tirar suas férias, tire suas férias, vá para um bom lugar, descanse, viaje, mas que essas férias, de alguma maneira, toque a eternidade. Amém? Vai fazer a feira de mês. Vá fazer sua feira, suas compras, mas vá para o supermercado pensando assim, Deus, como eu fazer uma feira que toque a eternidade? Existem diversas formas, né? Você pode fazer pregar para o caixa que está passando os produtos. Você pode lembrar de um irmão seu comprar um produto, né? Por exemplo, eu. Você pode lembrar de mim. Eu vou comprar uma picanha para a veguinha. Está tocando a eternidade, porque você vai me chamar para o churrasco. Eu vou fazer um churrasco com você e a gente vai compartilhar do eterno. Amém? Amém. Eita. Amor, agenda, amor. Vai marcando, amor, vai marcando. Olha, você pode ter a mesma vida que você tem. E tudo que você está fazendo tocar a eternidade. Amém? Porque é uma questão de revelação. É uma questão de remir o tempo, que os dias são maus. É uma questão que eu estou com 51. E eu não me considero na classe dos 100. Eu acho que eu vou nos 80 mesmo. Então, eu só tenho 29 anos. Então, eu quero usar esses 29 anos para fazer mais para Deus do que eu fiz nesses 51. Eu quero correr mais nesses 29 do que eu corri nos 51. Então, eu não posso perder tempo, gente. Aí, ontem teve um jogo da Facisa. A galera, Facisa, massa. Mas aí, tocou a eternidade? Depende. Depende de você.
Você pode ter batido facisa do mesmo jeito, se alegrado com a vitória e tocar da eternidade. Ter tido uma experiência maravilhosa de comunhão com os irmãos, de edificação, de pregar para alguém, de servir alguém lá que estava precisando, ou não. Você só foi para um jogo de basquete, voltou para casa, pronto. Então, não é o que você está fazendo, é como você está fazendo o que você está fazendo. Eu não estou aqui criticando pelo fato de você ter ido para o jogo da facisa. Eu estou dizendo que você pode ter ido para o jogo do basquete e ter sido maravilhoso, uma bênção, tocado a eternidade dos céus. Só depende de você. Uma igreja que vê o eterno. E se eu achar esse celular, eu piso em cima dele, que está azucrinando meu juízo. Aff, meu Deus. Tirum. Quem é o bicho? Pai, Lucas é o teu, Lucas. Aff, meu Deus. Eita, Jesus Cristo. É o do meu leitor. Bem, vamos voltar para o texto, valeu. Vamos voltar para o texto. Por isso que eu disse, Arthur, não transmita. Só grave, depois a gente edita, né? Vamos lá. Então, assim, entenderam, gente? Então, você pode ser médico, seja médico para a glória de Deus. Imagina quantas pessoas vão passar na sua mão que você pode abençoar. Tem um irmão aqui que é médico, tio de Cezinha, Jorge Serafim, e ele tem uma regra no coração dele. Ele diz assim, entrou um paciente no meu escritório, no meu consultório, eu não vou oferecer uma oração a ele, porque isso quebra o protocolo médico, e ele pode ser enquadrado no código de ética da sua profissão. Mas ele colocou no coração dele assim, todo mundo que der uma brecha pedindo, eu oro. Detalhe, até a última vez que eu conversei com ele sobre isso, não faz muito tempo, 100% das orações que ele fez no consultório dele, por cura dos seus pacientes, aconteceu, 100%. Já teve um que entrou de cadeira de roda e saiu andando, empurrando a cadeira. Agora, também ele disse que 100% das orações que ele fez em casa não funcionou. Se a mulher dele, estou morrendo de dor de cabeça, ora, não dá nada, toma um remédio. Mistérios de Deus, quem vai interferir nisso, né? Mistério de Deus. Continue orando no consultório, né? E muitos se converteram. Ele tem fruto. Onde mais a igreja em Recife cresce hoje, em multiplicação, me avaliza que eu vou falar, os pernambucanos estão aqui, é no setor lá da região que Jorge trabalha, nos grupos caseiros que estão com ele. É onde se batiza gente de bolo, de rodo. Porque ele definiu isso na sua profissão. Então, ele não é só um médico. Ele é um médico discípulo de Jesus, que está desenvolvendo a sua atividade, querendo ser semelhante a Cristo. Amém, igreja? Assim pode ser o professor, assim pode ser o bombeiro, assim pode ser o comerciante, assim pode ser qualquer um de nós na atividade que nós temos. Gente, mas eu não tenho tempo, eu dou aula. Se eu abrir o microfone para clamar aqui, ele vai dar testemunhos aqui incríveis do uso do seu tempo como discípulo dando aula. Mas eu posso só ir dar aula, encerro minha aula, eu vou para casa e pronto. Então, é a mesma atividade, porém executada com uma mente diferente. E eu lembro de falar de mente de Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, que diz o quê? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com estes séculos, mas transformai-vos pela renovação de quê? Da vossa mente. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade. Glória a Deus por isso. Gente, eu acho que o Espírito Santo está pegando a gente. Está dando uma limpada na gente. Para vir muito fruto para a glória de Deus. Amém? Quando a palavra de domingo, que eu vou falar sobre Neemias, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas existe uma palavra profética sobre nós. Desde o ano passado, que ela começou a se cumprir em 22, mas ela entra no ano de 23, com muito fruto entre nós, para a glória de Deus. Amém? E eu acho que o Espírito Santo está nos limpando. Vamos então ao texto de 2 Coríntios 4, texto maravilhoso. Aí eu vou ligar o meu data show de novo, tá? Imaginem o que eu vou falar. Eu preciso que vocês imaginem, senão a pregação dá errada, tá?
Então tá ligado o meu data show. E a gente vai construir uma tabela aqui no nosso data show. Essa tabela tem 2 colunas e 4 linhas. Imagina uma tabela com 2 colunas e 4 linhas, né? Então é mais ou menos assim, ó. Esse ambiente aqui, partido no meio, uma coluna, 2 colunas, ok? 4 linhas, né? 1, 2, 3, 4, ok? Então é mais ou menos isso. Imagine na sua mente essa tabela com 2 colunas e 4 linhas. O texto começa a nos falar de um homem exterior e um homem interior. Então, o homem exterior você coloca na coluna da esquerda, na primeira linha. Homem exterior. Pode colocar aí. Homem exterior. E ao lado dele, ou seja, na coluna ao lado, também na primeira linha, coloque homem interior. Bem, homem exterior está bem definido. É o que a gente consegue enxergar aqui, né? Bonito, feio, alto, baixo, gordo, magro, branco, preto, né? Cabelo liso, cabelo crespo, cabelo médio, indefinido. É o exterior, é o vasilhame, é o casco. Paulo está dizendo que esse homem exterior, ele se corrompe. Aqui não está falando assim de corrupção, de se vender, dar um... Não é. É que se deteriora, né? Essa parte da pregação é muito legal, porque eu sou a figura viva disso, né? Quando eu casei com Ana, eu era outra pessoa. Se ela quisesse me botar na justiça, ela ganhava muito dinheiro. Ele me enganou. Então, minha foto de casamento subtrai 35 quilos dentro de mim, diminui as bochechas, a barriga. Assim, é uma belezura, né? E se transformou nisso. Então, ou seja, meu homem exterior se corrompeu nesses 27 anos de casado, né? Além de que tem o natural. O cabelo vai ficando branco, vai aparecendo as rugas, né? Vai perdendo os movimentos. Ajuda nos quartos com Elza. Aí eu vou parar por aí, a corrupção não pode avançar muito, não. O homem exterior se corrompe, tá? Não adianta botox, resolve por um tempo. Cirurgia plástica dá um jeito por um tempo, tá? Mas vai corromper de todo jeito, tá? Não tem jeito. E se entrar bonitinho no caixão, vai comer bonitinho assim mesmo. Terra come de todo jeito, como velho, como novo. Ninguém escapa. Dessa corrupção do homem exterior, ninguém escapa. Só Jesus, que diz assim, ele não viu corrupção. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Só que, gente, a promessa está aí. A graça dessa palavra está na coluna, na outra coluna. O que é que diz na outra coluna? Homem interior. E, meu leitor, abra no texto e vá me respondendo. O que acontece com esse homem interior? Porque o que acontece com o homem exterior, eu já disse, se corrompe. Mas o homem interior, acontece o que com ele? Gente, se renova a cada dia. Ou seja, você vai ficando velho por fora e por dentro você vai se renovando. Sabe por quê? Eu conto 32 anos de conversão. 32 anos de conversão. Se eu parasse para contar a vocês experiências com Deus nesses 32 anos, a gente passava esse retiro todinho aqui conversando sobre isso. E sempre tem. Sempre tem, sempre Deus faz, sempre acontece, sempre tem uma sinalização, sempre tem um negócio. Essa semana teve muitas experiências, não foi, amor? Meu Deus, de olhar para a Ana assim, olhar para mim e dizer, meu Deus, Deus está se mostrando mesmo. Quarta-feira mesmo, estava lá diante de uma pessoa tão amada, tão querida, e Deus dando assim, radiografia, raio-x, tomografia, cardiograma, teste ergométrico, tudo do coração daquela pessoa para a gente. Ela só falando e Jesus só fotografando. E no final, Deus dá uma palavra para essa pessoa. Aí depois eu olho para Ana, olha para mim e diz assim, bem, a gente não tinha condição de falar aquilo. Eu mesmo, só pode ter sido Deus, foi Deus. Então, assim, o homem interior vai se acabando, mas o homem exterior vai se acabando, mas o homem interior vai conhecendo Deus mais, e se renovando, virando criança, vontade de correr, de pular, de ganhar o mundo, de pregar. É assim a sensação. Amém? Se a gente está em Cristo, se a gente está olhando para a eternidade, isso acontece. Se o nosso olhar está além das coisas dessa terra, cada ano seu de discípulo, mais experiência você vai ter com o Espírito Santo, com Deus, com a palavra, com Jesus. Amém?
vai falar uma língua, 2 línguas, 3 línguas, 10 línguas, vai interpretar, vai profetizar, vai botar a mão no doente, vai ser curado, vai evangelizar, a pessoa vai se converter, vai discipular, essa pessoa vai discipular outra, que vai discipular outra, daqui a pouco você vai dar com uma reca de discípulo, para a glória de Jesus, amém? Receba, com fé, ou o profeta falando e você aí, abestalhando assim, olha, não, diga amém! Eita, Jesus bom, glória a Deus. Pega o seu, minha filha, pega o seu, que o meu eu estou pegando. É isso. Pegue o seu. É a palavra sendo proclamada. O homem exterior se corrompe. Pressão subindo, diabetes comendo, e a gente vai. Mas o homem interior vai se renovando em Deus. Ivan Baker, um homem que mudou a história do seu tempo, um homem que impactou multidões, no silêncio e no recanto, detestava o microfone, falava ali sentadinho, acho que a bateria está acabando, hein? Ivan Baker começou a fazer discípulos com 60 anos de idade. Antes ele era um pastor de uma denominação que pregava 3 vezes na semana. Com 60 anos de idade ele decidiu fazer discípulo. Foi para a rua pregar o evangelho e levou para a casa dele. Com 1 ano, ele convidou aquele grupinho de homens que ele ganhou na praça a ir para a igreja dele. Quando chegou lá, o pessoal começou a perguntar, quem é esse povo que fala tanto de Jesus? Esse é o pessoal aí e tal. Aí foram falar com essa galera. Ele disse, não, a gente é discípulo de Ivanzinho. Ivanzinho? Quem é Ivanzinho? Aquele ali. Ah, pastor Ivan? Não sei se ele é pastor, não. É Ivanzinho que pegou para a gente e leva a gente para a casa dele. Foi assim que começou a história de Ivan Baker. Com 60 anos de idade. E o ministério desse homem impactou o mundo. Ele fez discípulos por todo o mundo. Morreu com 80 e poucos anos. Cuidado por um discípulo. E deixou um legado incrível. Inclusive, nós fazemos parte desse legado. Amém? Pô, você está com 30, você está com 20, você está com 40. Por que você está moribundo? Vamos levantar e fazer discípulo para Jesus, amém? Tem mais para viver de Deus. Deus é uma fonte inesgotável. Eu e você não conhecemos nada ainda de Deus. Temos que conhecer mais, buscar mais, provar mais, águas mais profundas, experiências mais fortes. Parar de viver na superficialidade de uma reunião geral, de um grupo caseiro e penetrar nos oceanos do Espírito Santo. Chegar no grupo caseiro cheio, eu tenho uma palavra, Deus falou comigo. Testemunho é esse. Numa reunião geral cheio de Jesus, orar pelos seus filhos, orar por sua mulher. Gente, tem muito para a gente viver com Deus, porque Deus é uma fonte inesgotável. Então o homem exterior vai se corrompendo, mas o homem interior vai se renovando. Amém? Vamos lá para a segunda linha agora. Leve e momentânea tribulação. Produz o quê? Eterno peso de glória. Leve e momentânea tribulação, você bota abaixo de homem exterior. E produz peso de glória, você coloca abaixo de homem interior. Porque é a mesma coisa. Jesus disse assim, no mundo tereis aflições. Então não queira viver como discípulo aqui sem sofrer. Olha, discípulo sem sofrimento, provavelmente, é quase certo, tem alguma coisa errada. Eu acho. Não sei o que é que você acha, mas eu acho assim. Porque Jesus já deu o aviso. No mundo tereis aflições. Jesus passou por isso. Ele aprendeu a obediência por aquilo que sofreu. Então, é natural aos discípulos passar por sofrimento. É previsível, está no caminho. O sofrimento é a matéria-prima de Deus para te aperfeiçoar. Há coisas na sua vida que só vão ser tocadas. Você em sofrimento. Há coisas que você só vai aprender de Deus, você em sofrimento. Tem coisas que você jamais vai enxergar no seu caráter, de monstruosidade no seu caráter, se você não sofrer. Na realidade, as grandes conquistas nossas com Deus aconteceram no meio do sofrimento. Quer que eu abra a lista aqui para contar as tragédias? Mas toda ela tem um crescimento, tem uma vitória, tem um amadurecimento, tem um aprofundamento, tem um ganho na comunhão com Deus. Amém? Quem já provou disso, diga amém. É assim.
Mas é momentâneo o sofrimento, é dessa vida o sofrimento. Ah, problema de saúde, é daqui, na eternidade não vai ter problema de saúde. Ah, é problema de financeiro, não vai ter problema com finança lá no céu, na eternidade, é só daqui. Entende? Ah, é problema com meu marido, lá não vai ter marido. Ah, é problema com minha esposa, não vai existir esposa lá. Então, tudo isso faz parte das relações da terra. Ah, é meu filho, não vai ter filho lá, todo mundo é irmão, filho de Deus. Então, os sofrimentos fazem parte desse plano aqui, da terra. Mas esse sofrimento da terra produz o quê? Eterno peso de glória, eternidade. O nosso sofrimento toca a eternidade, amém? É no sofrimento que a gente ora mais, jejuma mais, busca os irmãos, né? Pede ajuda, depende do corpo. Eita, coisa boa. Não o sofrimento é coisa boa, o que o sofrimento produz é coisa boa. Eterno peso de glória. Terceira coisa. Põe aí abaixo de leve e momentânea tribulação. Coisas que se veem. E ao lado, coisas que não se veem. Eu estou só repetindo o texto de Paulo. Coisas que se veem, coisas que não se veem. Gire o seu pescoço aí até onde ele for, de um lado para o outro, e olhe o que você conseguiu olhar, registre. Tudo isso vai acabar. Tudo isso será destruído. Tudo que se vê é terreno, é temporal. Ah, mas existe um produto que a ferrugem não ataca. Ah, mas existe não sei o que lá. Sim, mas o ladrão chega e leva, meu irmão. O ladrão chega e leva. Esses dias, um piloto de Fórmula 1, quem já imaginou um ambiente de Fórmula 1 tem um ladrão? Levaram o relógio do piloto de Fórmula 1, $1.200.000, sei lá, 4 milhões, né? O relógio do cara levou, não foi? O piloto saiu correndo atrás do ladrão. É, ladrão! Ou seja, se o negócio é bom e não se quebra, alguém rouba. Se ninguém rouba, tu morre. Vai adiantar de que aquilo para tu? Ou seja, tudo que você vê vai se acabar, querido. Tudo. O que se vê é temporal. Tudo que se vê é terreno. Tudo que se vê é passageiro. Agora, as coisas que não se veem, essas são eternas. Exemplo, perdão. Gente, quem aqui já deu uma mancada daquelas violenta, pesada mesmo, que você ficou refém do outro dizer assim, me perdoe que eu não tinha o que fazer. Não tinha dinheiro que pagasse, não tinha reparação que você fizesse. E a pessoa chegou e disse assim, você está perdoado. E você... Isso não se acaba, isso é eterno. Perdão é eterno. Você ser alvo do perdão te livrou eternamente daquela culpa. E você pedir perdão? Maravilhoso. É eterno também. Porque você buscando esse período de perdão, você está resolvendo uma coisa eterna. Aquele delito nunca vai deixar de existir. Ele existiu naquele tempo, mas ele não existe mais, trazendo nenhuma repercussão negativa, porque houve perdão. Perdão não se pega, perdão não se compra, perdão não se vê, perdão se perdoa. E a gente é abençoado eternamente por ele. Amém? Alegria. Quem compra uma caixa de alegria? A alegria não se vê, a alegria é o estado de espírito da presença de Deus, amém? E a alegria não é risada, viu? Tem muita gente rindo aí triste. Tem humorista em depressão. Tem gente indo para show de humor para ver se dá uma risadinha, porque não tem alegria em outras coisas. A alegria é um estado de espírito da presença de Deus. O cara pode estar num sofrimento e estar alegre. Sem sorrir, talvez até chorando, mas está ali, com a alegria do Senhor. Porque a alegria do Senhor ultrapassa as circunstâncias. A alegria do Senhor é fruto da presença dEle. Não se pega a alegria, é eterno. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, e por aí vai. Isso são coisas eternas. Tudo que se vê é passageiro, tudo que não se vê é eterno. Como você toca a eternidade? Tirando o valor das coisas que se veem e valorizando as coisas que não se veem. Amém? Por fim, última linha, temporais e eternas. Já acabei de falar. Uma igreja que vê o eterno não se amarra em coisas temporais. Você tem que dar um valor X às coisas aqui da terra. Muito pequeno esse valor.
Deus te dá um emprego, valorize esse emprego, mas dentro de um limite muito pequeno. E valorize esse emprego, sim, num valor maior quando ele apontar para a eternidade. Quando você comprar um carro novo, valorize esse carro novo, vai ser uma bênção. Não vai quebrar, não vai para a oficina, vai dar um conforto a você. Mas faça com que esse carro novo toque a eternidade de alguma maneira. Aí ele vai ter um valor muito maior para você. Sua casa própria. Até que enfim comprei minha casa própria. Não vou viver mais de aluguel. Mas se for só pela casa, só para não pagar aluguel, coisa vazia. Mas que seja uma casa que toque a eternidade. Amém? Mesmo que seja no aluguel, mas que toque a eternidade. Entende, gente? Não é viver como extraterrestre, mas é viver na terra como se aqui não tivesse. Jesus orou assim: Pai, eu não peço que eu os tire do mundo. Então Deus não quer que você saia do mundo agora. No dia que Deus quiser que você saia dessas coisas, Ele leva você para junto dele. Ele quer que a gente esteja na muvuca. Ele quer que a gente esteja na universidade, no meio daquela bagaceira. Agora minha florzinha mesmo vai para a universidade. Ana Luísa, está com as crianças? A bichinha, oh meu Deus, chega e fica com uma pena. Chegar naquele mundo de universidade, aquilo é uma desgraça. Ali só tem de bom os discípulos que tem por lá, né? Iana, pessoal lá convertido. As almas perdidas para a gente ganhar para Jesus, né? E nada, e o resto não tem nada que presta ali. Então a bichinha vai lá para o meio dos tubarão. Mas ela está consciente, ela vai para o meio dos tubarão porque Deus colocou ela ali, amém? Como seria aquele lugar sem sal e sem luz? Já é ruim. Imagina sem sal e luz dentro daquela desgrama. Vai uma discípula para lá. Viver o evangelho em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor. Ganhar vidas para Cristo em nome de Jesus. Amém? Então, assim, Deus não está nos tirando desse mundo. Mas Ele está dando um significado para a gente viver nesse mundo. E o significado é tocar a eternidade. Amém? Eu encerro por aqui. Vou ler o último texto com vocês. Fazer uma aplicação prática em uma área específica, que eu acho que é importante para nós aqui hoje. Dentro de tantas aplicações que eu fiz aqui dessa palavra, eu vou fazer uma aplicação numa área apenas. Você vai replicar essa aplicação para todas as áreas da sua vida. Mas eu vou falar só de uma área específica que eu toquei lá atrás e eu vou voltar, na história da maledicência, tá? Eu vou voltar àquele ponto. E vou falar assim, como a gente deve viver para a gente não se atrapalhar. A gente tem que tocar a eternidade com a nossa vida de igreja. Nossa vida de comunidade, família de Deus, tem que tocar a eternidade. Amém? Gálatas, capítulo 5, versos de 13 a 15. Vou encerrar aqui. Já falei demais. Gálatas 5, de 13 a 15. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede, antes, servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Esse texto é uma aplicação prática dessa palavra nesse aspecto do relacionamento entre irmãos, tá? Volto a dizer, a palavra ela é geral. Eu falei aqui de profissão, de tudo, mas eu preciso fazer uma aplicação em uma área. E o que Deus está me conduzindo é falar sobre as nossas relações entre irmãos. Esse texto ele é muito forte. Ele começa falando que nós somos livres, né? Vocês são livres. Então o Senhor nos libertou. Nós éramos escravos do pecado e o Senhor veio e nos libertou. Só que ele dá uma dica. Diz assim, eu estou deixando vocês livres, mas não é para vocês dar ocasião à carne. Aí da carne, ele vai falar uma coisa específica, que é a relação entre irmãos, tá? Então, se a gente relacionar na igreja carne com carne, dá um açougue de primeiro mundo, né? Que outra coisa que não falta na gente é carne, né? É carne com força. Olha, a carne, é importante você entender. A carne é uma coisa em você e em mim que não gosta de Deus. Não gosta das coisas de Deus. Não gosta de Bíblia. De jejum, detesta. A carne odeia jejum. A carne não gosta dessas músicas que ficam tocando aqui. Não gosta dessas reuniões. Acha cansativa, cadeira dura. Tempo muito, pregação muito grande. É a carne. A carne diz que o outro olha para você com atravessada. A fulana só olha para mim atravessada. É a carne.
A carne, ó, quer ver o ápice da carne do relacionamento dos irmãos? É que a voz do outro irrita. Gente, como é que a voz de uma pessoa irrita a outra? É carne, meu amigo, é muita carne. Eu não consigo ver fulano, a voz dela... Olha, eu não tenho nada contra ela, mas a voz dela me irrita quando ela fala daquele negócio. Isso é carne, meu irmão. É muita carne. Sabe o que carne gosta? Da safadeza, do pecado, da lama. É o que a carne gosta, da confusão. Olha, a carne quer ver o caos. Isso é carne. E eu vou dizer, gente, todos nós temos carne, inclusive eu, bastante. Tá? A nossa carne não se converteu, nem se converterá. Ela será destruída, em nome de Jesus, amém? Ela será destruída quando a gente morrer, os vermes vão comer. Ou ela será destruída se a gente ver Jesus nas nuvens dos céus. Quando a gente olhar para Ele, aí a gente vai ficar igualzinho a Ele e ter um corpo glorificado e a carne será destruída. Amém? Até lá temos que suportar essa criatura. Aí assim, não tem como destruir a carne nem matar, mas tem como prender ela, subjugar. Paulo fala da luta da carne contra o espírito. E diz que a carne milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Os dois estão dentro de você. Os dois estão dentro de mim. É Beguinha 1 e Beguinha 2. Aí assim, como é uma luta entre ambos, quem ganha geralmente é quem está mais forte. Então, há coisas que alimentam a carne e há coisas que alimentam o espírito. E a minha decisão, que estou no meio, de alimentar um ou alimentar a outro, dará a um ou a outro a vitória. Eu não sei vocês, mas eu sei quando eu estou uma carne. Quer ver um negócio que mexe com a minha carne, me deixa a flor da pele? Cansaço físico. A Ana está de prova aí, não, amor? Chega, está balançando a cabeça. Gente, quando eu estou cansado fisicamente, eu fico insuportável, nem eu me aguento. É uma tragédia. É horrível. Se chove, eu me irrito com a chuva, quando eu estou cansado. Que droga de chuva, está chovendo. Se faz sol, eu me irrito, porque se está quente, eu fico chateado. Se está frio, me irrita. Cansaço físico me irrita profundamente. Sabe o que eu tenho que fazer quando eu estou cansado assim, nesse estágio? Eu vou dormir, me trancar num lugar, tirar um cochilo de 10, 15, 20 minutos, senão eu mordo a mim mesmo. É assim. Você não conhece Beguinha não, menino? Olha quem conhece Beguinha ali, ó. Ali o outro tá. Opa, segura, cochilo. Mesmo na hora, rapaz, eu vou falar de tu, caramba. Ele está cochilando para não ficar irritado. Puxou a papai. Gente, cansaço me irrita muito. Minha carne fica supurando, igual a ferida supurando. Nós precisamos combater a nossa carne. Quando é que eu dou um mata-leão nela? Eu digo assim, eu vou fazer 7 dias de jejum, ela fica doida. 7 dias de jejum, meu amigo. É pauleira, viu? No 7º dia, ela está assim, ó, eu não aguento mais, não. E meu espírito, toma. É. Minha cunhada, de João Pessoa, Mafalda, liga lá para casa, quando ela olha para mim, ela faz, eita, tá de jejum, né? Sem eu nem dizer, porque ela me conhece, né? É que a carne velha está no mata-leão. Gente, nós somos assim, tudo farinha do mesmo saco, nenhum da gente presta, não. Só Jesus Cristo em nós, amém? Agora, Cristo em nós é o quê? A esperança da glória de Deus, aleluia. Então, o texto está falando isso. Não dê liberdade à carne. A carne não pode ter liberdade, não. Tem que viver ali na presinha, né? Aí ele continua falando. Aí ele fala do amor aos irmãos. Ah, como é bom viver em comunhão amando. Basicamente, amor é serviço. Basicamente, assim, numa definição bem próxima de amor, é servir. De forma prática. Seu semelhante. Ele pode ser expressado de outras maneiras. Você pode declarar que ama também. Não faz mal, não. O que faz mal é você dizer que ama sem fazer nada, né? Aí faz um mal medonho, que é só de boca para fora.
Mas o amor basicamente é serviço. E você pode olhar ao seu redor aqui nessa congregação, há muitas pessoas que você pode servir. E de diversas maneiras amando, servindo, fazendo uma visita, orando, fazendo uma ligação, mandando uma mensagem, fazendo um bolo e levando na casa da pessoa. E existem tantas maneiras de você amar. Aí o apóstolo nos chama ao amor uns com os outros. Só que o apóstolo também sabe que ali nos Gálatas, como talvez aqui entre nós, tem uns probleminhas assim de relacionamento. E me surpreendeu o último versículo, o versículo 15. Meu leitor vai ler de novo esse versículo 15. E eu vou só falar duas coisas desse versículo 15 para encerrar minha palavra. Lê de novo o 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Gente, ele fala em morder e devorar uns aos outros. É uma linguagem de cachorro, né? Morder e devorar. Mas ele está usando para os irmãos. Ele está dizendo que os irmãos estão se mordendo uns aos outros e devorando uns aos outros. Aí ele diz assim, se esse é o vosso comportamento de uns para com os outros, certamente vocês serão destruídos. Por quem? Por Satanás? Não. Uns pelos outros. Fogo amigo. Eu fui dar uma olhadinha nessas palavras de morder e devorar, para entender um pouco mais essa metáfora. Obviamente, ele estava falando uma metáfora. Eu acho que era metáfora, os irmãos não estavam se mordendo, dando o dentro no outro, né? É uma metáfora. Então, o morder fala de ferir a alma. Ferir a alma. Atormentar com repreensões. Tem gente que tem um comportamento de oprimir os outros. Depois de alguns anos fazendo discípulos, eu descobri que é possível a gente ter uma flexibilidade maior. Eu já fui assim, mordedor, devorador. Algumas das minhas vítimas estão aqui. Por exemplo, um dia chegou a Gabriel e a Emã lá em casa. Cadê a Emã? Emã? Aí, meu amigo, todos os dois lá, para o discipulado. Eu era discipulador deles. Nesse dia eles não quiseram mais ver minha cara. Aí Samuel, chega lá em casa os dois. Aí eu no portão do lado de dentro. Aí, tu lembra, mano, desse dia? Aí os dois lá, aí eu disse assim, ei, eu do lado de fora nem abri o portão, viu? Não dei nem bom dia. Eu disse assim, fizeram a liçãozinha da apostila da semana? Aí eles lá de fora, não. Eu disse, então não tem como discipuladas, não. Tchau. Fechei a porta e entrei. Eu já fui mordedor. Eu estou falando do que eu vivi. Infelizmente. Mas o Senhor trouxe arrependimento no meu coração. E me transformou um pouco nisso. Amém? Morder um ao outro é ferir a alma. Gente, como é que eu chego para a Iana e digo assim, Iana, eu queria pedir perdão a você. Ela disse, quem foi, Beguinha? Disse assim, é porque eu não ia com a sua cara, não. Essa carinha de japonesa me enjoada. Gente, o que é que Iana tem a ver com isso, caramba? Se o problema é em mim, não é a Iana que eu tenho que dizer isso, não. É a Deus eu tenho que pedir perdão por ter esse sentimento pela minha irmã. No máximo, andar na luz com o meu discipulador, mas a ela eu vou ferir ela. Eu vou dizer que estou pedindo perdão só para dizer a ela que não aturava ela. Isso não é cristianismo, não, homem. Isso é morder uns aos outros, fazer o outro sofrer. Você vai ao irmão por dois motivos. Se vê ele pecando, tem que ir. Ou então, se você, com o seu procedimento, não é com as coisas que passam na sua cabeça, não. É com o seu procedimento, você ferir ele. Aí você vai pedir perdão. Então, hoje eu tenho que dizer, irmã, em nome de Jesus, me perdoe por aquele dia. Amém? Eita, Jesus, coisa clara a Deus. Entende? Então, se eu tenho um procedimento errado com Iana, um proceder com ela, aí eu vou lá e peço perdão. Mas uma coisa está na minha cabeça. Isso é morder uns aos outros, isso é só para fazer ferida no outro. Só para fazer o outro sofrer, rapaz. Para com essa cara de espiritualidade, deixa de usar a carne. Ah, eu vou pedir perdão porque eu não ia com a cara de fulano. Pedir perdão a Deus, homem, andar na luz, não pedir perdão a pessoa. Bem, despedaçar com repreensões. Olha, a Bíblia nos ensina a repreender o irmão. Ele diz assim, que você tem que repreender o irmão com espírito de brandura. Com detalhe, sabendo que você pode ser a próxima vítima.
Então eu tenho que repreender o irmão pensando assim, cara, eu tenho que ter cuidado, porque a próxima bola pode ser a minha, a próxima bola da vez pode ser eu. Eu posso estar na posição desse irmão, e como é que eu desejaria ser repreendido? É desse jeito que eu vou repreender. Com espírito de brandura. Eu não vou diminuir o poder da repreensão. A repreensão vai ser a mesma, mas a maneira eu posso melhorar muito, para dar mais conforto a quem está sendo repreendido, porque já é ruim ser repreendido, né? E ser repreendido de qualquer jeito, meu amigo, aí aqui é triste. E devorar. Devorar fala em desgastes de energia do corpo e da mente por causa de fortes emoções. Obviamente, se for uma emoção boa, não vai desgastar, vai acrescentar. Só pode desgastar o físico, né? O emocional não. Você tem uma emoção boa, você vai ficar mais feliz. Mas uma emoção ruim desgasta. Desgasta. Ó, já teve um tempo na minha vida que eu estava enfrentando um problema de relacionamento que eu não queria papo, eu não aguentava conversar sobre aquele tema. Porque é tanta energia que suga de você, que desgasta. Gente, isso é devorar uns aos outros. A gente tem que ter bons papos. Amém? Papos bons, papos que edifiquem, papos que tragam felicidade, alegria no nosso meio. Que centralize Cristo entre nós. E Cristo só tem coisa boa, Jesus só tem coisa boa. A gente tem que terminar uma conversa e quem falou e quem ouviu está mais crédulo nas coisas de Deus, está mais cheio da presença de Jesus, está mais cheio da graça de Deus. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a não ser aquela que produz graça e edificação a quem está ouvindo. Amém, irmãos? Não vamos nos morder uns aos outros, não vamos devorar uns aos outros, não vale a pena. Não vamos perder energia. Vamos centralizar nossa força contra o nosso inimigo, que é Satanás. Vamos acabar com o fogo amigo entre nós, para a glória de Deus. Amém? Uma igreja que vê a eternidade e que toca a eternidade. É uma igreja que cresce. É uma igreja que multiplica. E o Espírito Santo quer fazer você rever seus conceitos, rever seu procedimento, e você sair daqui com novas convicções diante de Deus, de como gerir a sua vida, para que ela toque a eternidade. Feche seus olhos e converse com Jesus agora. Diante dessa palavra, converse com Ele. Senhor Jesus, na segunda-feira, Senhor, nós vamos para o trabalho, vamos para a universidade, vamos estar em casa, vamos viajar, vamos para as ruas, vamos para a escola, vamos descansar. Cada um de nós vai ter uma atividade, Senhor. Cada um de nós vai fazer algo diferente, Senhor. Mas eu te peço, Senhor, nos ajuda a tocar a eternidade, fazendo cada uma dessas coisas. Nos ajuda, Senhor, a por onde passarmos, o que fizermos, fazer nessa consciência de que o Senhor está nos chamando a um novo tempo contigo, a um tempo de uma comunhão que não é numa reunião, a um tempo de uma comunhão que é 24 horas por dia, 7 dias por semana. E nessa comunhão, obedecermos à voz do Teu Espírito Santo. Senhor, nós queremos ver, Senhor, entre nós testemunhos dessa palavra, de pessoas que tiveram a coragem de abordar alguém e falar de Jesus, de discípulos que saíram daqui, Senhor, para poder orar por alguém que está enfermo, no trabalho, no ônibus, na escola, em todo lugar. Senhor, nos posiciona como igreja nessa batalha.
nos posiciona como discípulos nessa batalha, nos dá ousadia e coragem, derrama uma unção específica sobre nós, para sermos ousados, como diz Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, Campina Grande, Riachão, Lagoa Seca, Garanhuns, João Pessoa, Natal, Recife, Barbalha, onde quer que seja, Senhor, sejamos tuas testemunhas, Senhor. Nos dá essa ousadia, Senhor, de experimentarmos coisas novas contigo nessa semana, águas mais profundas com teu Espírito Santo, experiências novas que toquem a eternidade, que formem em nós o teu caráter, Jesus, e que nos leve adiante como tua igreja e tua noiva, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.